Boa tarde a todos. Agradeço o convite para poder falar um pouco sobre o meu período na ABA, de pouco mais de 2 anos, na verdade. Eu sou recordista em tempo aqui, eu levei 2 anos e 4 meses. Depois de Diegues, eu sou recordista. Diegues foram quase 8 anos, né? 8 anos aproximadamente. Eu gostaria de, só lembrando a questão da presença de Gilberto, não é? É interessante que eu participei em 1980 num grupo de trabalho coordenado por ele, foi quando eu o conheci, e ao sair eu entreguei a minha dissertação de mestrado para ele. Anos depois eu encontro o Luiz Fernando vindo de Caxambu, viemos no mesmo ônibus, começamos a conversar, ele disse, eu li sua dissertação de mestrado, que estava lá na biblioteca, no museu e tal. Quer dizer, realmente ele deu um fim acadêmico, botou numa biblioteca do museu e foi lido posteriormente por Luiz. Acho que você foi o único leitor. Então, gostaria de... apesar dessas camadas arqueológicas mais recentes que eu pertenço, né, nós pertencemos, de fato, nós vimos aqui no início uma discussão mais de uma aba mais romântica, não é? Uma aba que as pessoas se doavam mais e tinham mais aventuras. É uma aba mais pragmática. De fato, é o que nós temos hoje, uma gestão que exige, de fato, da parte dos gestores, dos presidentes, da diretoria, mais pragmatismo. E foi neste sentido, de fato, que eu pensei em assumir a presidência da ABA, sucedendo Luiz Roberto, não é? Após uma reunião brasileira de antropologia, na qual nós compartilhamos a organização, né, em Porto Seguro. Lembrando um pouco também da questão da própria história da ABA, não é? A relação que tem com Bahia. Eu fui a minha primeira reunião brasileira de antropologia em 1976, quando a RBA, quando a ABA se reorganizava e tinha a segunda reunião depois de Florianópolis. Lamentei muito não poder ir de Florianópolis, eu era estudante de mestrado, na época, iniciando, mas o ônibus velho da universidade, que Pedro Agostinho encheu de alunos para levar, já estava cheio, não tinha mais um lugar, não é? Levaram 4 dias de ida, 4 dias de volta, coisas desse tipo, quebraram no caminho várias vezes, tal, mas foram lá aventurescamente para essa reunião que restabelecia, não é, uma história quebrada em determinado momento que nós ouvimos aqui. E a minha participação, de fato, com diretoria da ABA nessa primeira reunião, posteriormente, João me convidou para compor a diretoria dele, não é? Com um certo compromisso de que a reunião brasileira de antropologia seria realizada em Salvador. Então, aceitei isso como um compromisso e compusemos uma comissão que era Pedro Agostinho, Maria do Rosário, Jefferson Bacelar, eu, e Eliana Dwyer teve uma participação muito grande de ir à Bahia com mais frequência. João cuidava de outras questões. Eliana, não é, era tesoureira, levava dinheiro. Não é, inicialmente a gente não tinha nenhum dinheiro. De fato, naquela época se tinha pouco dinheiro para realizar a reunião, tinha para outras coisas, mas a reunião era um pouco complicada. E foi a primeira reunião que teve um caráter assim mais amplo, no sentido de ser um centro de convenções, cobrar inscrições mais caras, o material mais produzido, não é? E, de fato, atingiu um público muito grande, 1.500 participantes, quando em Niterói tinha sido em torno de 800, 2 anos antes. Não é? Isso, de certa forma, se alavancava naquele momento a própria reunião brasileira de antropologia, antropólogos no Brasil, tudo mais. Posteriormente, eu vinha participar de outras diretorias, não é? O caso de Rubem, que eu fui também da diretoria, Conselho Científico, e, por fim, Luiz Roberto, quando resolveu se candidatar à presidência, estava sendo cobrado, pressionado para ser candidato, ele me ligou e perguntou se eu topava ser candidato à diretoria, está na chapa para a diretoria, o que foi, não é, de bom grado, aceitei de imediato, e acabei propondo a ele, porque faltavam alternativas de lugar para organizar a RBA, ninguém queria aceitar naquele momento, eu topo fazer, desde que seja em Porto Seguro, que eu estava trabalhando intensamente na época, não em Salvador. Salvador nós já fizemos, não é? Já tinha a tradição de ter acontecido 2 reuniões brasileiras de antropologia, 3 em Salvador. Foi a 4ª na Bahia, em Porto Seguro. E, devido ao trabalho, no envolvimento tal, acabei sendo, de certa forma, levado por colegas a candidatar à presidência. Como o João disse, ninguém se candidata, é levado pelos colegas, cobram, começam a sugerir, e você acaba, de certa forma, não é,
aceitando, fazendo parte e trabalhando enfim, por sua associação. Não é? E esse trabalho pela associação foi, de fato, muito gratificante. Não é? Eu dei seguimento às coisas que estavam sendo feitas. Foi um momento um pouco difícil. Por exemplo, a Fundação Ford teve uma retração total de financiamentos. Eu tive várias vezes na Ford tentando negociar, dar continuidade aos projetos anteriores que vinham sendo financiados. A resposta era: a crise levou metade dos recursos da Ford, nós não podemos nem discutir isso, e só foi, de fato, discutir algum financiamento no fim do meu mandato, não é? De fato, no fim mesmo, na prorrogação, e é um projeto que hoje está sendo executado, não é? Que é o estudo de quilombos. Não é? Basicamente, esse projeto está sendo coordenado por Eliane O'Dwyer, não é? Que é o Identificação e Delimitação de Territórios Quilombolas no Brasil, em convênio com INCRA, Ford, BNDES, com participação. Então, não houve qualquer recurso da Ford, também não conseguimos recurso da FINEP. Então, tivemos que gerir com recursos da própria ABA e com recursos das agências CNPq e CAPES, o que nos deu possibilidade de realizar algumas coisas, mas limitou em relação a outras que não foi possível, de fato, realizar. O outro aspecto é que era a primeira vez que um presidente ou uma diretoria estava à distância da sede. Não é? Brasília se colocou lá e nós estávamos experimentalmente, que foi uma decisão do Conselho, tomada em 2007, numa reunião no Rio Grande do Sul, experimentalmente se colocar lá por 5 anos e, se desse certo, permanecer. Não dando, se pensaria outras alternativas. Nós estamos ainda no quarto, não é? Bela agora fecha o quarto, um pouco mais de 4 anos, aproximadamente, que foi para lá. Então, era a primeira vez que a presidência, grande parte da diretoria, estava fora da sede, não tinha ali vizinho a secretaria para resolver as coisas. De certa forma, foi contornado, montando em Salvador, sem nenhum recurso da ABA, com recursos próprios do museu que eu dirijo, uma secretaria que me apoiava, tal, ajudava, não é, de fato, as coisas funcionarem. E uma coisa que ajudou muito foi o intenso diálogo com a diretoria anterior. Não é? O Luiz Roberto, o professor Roque Laraia, Gustavo, todos que estavam em Brasília foram, de fato, muito solidários. Muitas vezes eu pedi para participar de eventos, nos representar. Mesmo a vice-presidente esteve fora durante um ano, então pedia colegas. O professor Roque acabou sendo um presidente ad hoc, não um vice-presidente ad hoc. Eu pedia sempre a ele. Além disso, pedia também que participasse de eventos quando eu ia, muitas vezes. Luiz Roberto acompanhou coisas que tinham sido começadas, estavam sendo continuadas para que não houvesse interrupção. Só lembro que eu peguei, naquele momento, eu tomei posse no dia 18 e 19, nós tínhamos agendado uma reunião com o ministro Aires de Brito para discutir Raposa Serra do Sol. Né? E, durante o semestre inteiro, foi em função do lobby. Luiz Roberto começou, eu dei continuidade às questões indígenas, questões quilombolas, levar o professor Roque com frequência, Alfredo Wagner, João, uma vez eu tentei, ele não pôde, não é? José Augusto Laranjeira Sampaio me acompanhou também para questões quilombolas. Quer dizer, de fato, levamos um primeiro semestre, quase um primeiro ano inteiro, em torno do STF. Eu nunca pensei que iria tantas vezes ao STF quanto fui, não apenas para fazer lobby, como participar dos julgamentos, né? Estar presente. Luiz Roberto, logo inicialmente, me disse: peça lugar, reservar lugares para a gente sentar e que seja na primeira fila para ser visto. E nós, de fato, pedimos na primeira fila, nos sentamos na primeira fila, ele acompanhou, lia Zanota Machado e algumas outras questões que surgiram. Por exemplo, a questão do aborto. Lia fez um trabalho muito interessante, muito importante. A ABA participou intensamente desse diálogo, desse lobby, junto à Câmara de Deputados, junto ao STF, na figura da professora Lia Zanota Machado, também contra a lei que criminalizava, não é, o aborto, infanticídio indígena. Não é? Teve uma participação muito intensa de vários colegas da CAI, não é? Desde documentos até participação física e nas reuniões, tudo mais, que, de fato, eram importantes naquele momento do ponto de vista político. Você já está me mostrando um papelzinho? Só tem... Ok. Tudo bem, 5 minutos. Havia uma relação estabelecida, de fato, com o Ministério Público Federal, que era muito importante. Não é? Muitas vezes nós tivemos uma atuação conjunta, cursos, seminários conjuntos com o Ministério Público Federal, a doutora Débora Duprá, sendo assim a parceira mais intensa, não é?
E há alguns episódios que, de fato, marcaram, além de tentar prosseguir algumas dessas questões, alguns episódios que marcaram, de fato, a gestão, não é? Que finalizou com 4 meses a mais. Entre elas está a questão ética, que foi muito tocada. Nós, a Comissão de Ética, Luiz Roberto, Gustavo e Miriam, que faziam parte na época, hoje Gustavo já não está mais na comissão, foi reunida mais de uma vez, não é, presencialmente, inclusive, para discutir questões éticas, denúncias contra associados da ABA, sendo a mais grave dessas denúncias, destes problemas, uma matéria da revista Veja, não é, que denunciava, que atacava os antropólogos, os indígenas, os quilombolas, os funcionários do INCRA, enfim, todas as pessoas que lutavam em torno de direitos de pessoas, para populações diferenciadas. Isso, e era apoiada por um associado da ABA, não é? Um associado permanente da ABA, que eu creio continua sendo, apoiava essa matéria, escreveu, inclusive, para a Veja, que gostaria muito de ter escrito aquela matéria, e depois tivemos, não é, várias interpelações a ele e tudo mais, que foi acabar numa discussão muito interessante na Câmara de Deputados, na Comissão de Legislação Participativa, não é? Em que estava presente Gustavo, eu, o próprio, não é, associado da ABA, que se insurgia contra a ABA, denunciava os colegas, fazia crítica aos colegas, não é, e quilombolas, indígenas, e realmente era um plenário cheio, não é, para uma discussão que foi até bastante tarde na noite, e, de fato, nos permitiu colocar uma posição da ABA, não é, a posição dos próprios quilombolas, dos próprios indígenas, participar intensamente disso, com apoio de vários deputados. Eu acho que destacaria mesmo a Erundina, a deputada Erundina, que deu um apoio irrestrito aos antropólogos, elogios rasgados ao lado científico, técnico, ético, dos antropólogos e da antropologia que nós recebemos. Com relação a uma última questão, porque Bela está olhando para o relógio, não gosto de atrasar, duas questões que me parecem importantes. Uma, nós demos prosseguimento a tudo que estava sendo feito e intensificamos também a discussão da profissionalização, da formação, porque estavam sendo criados bacharelados em antropologia naquele momento, aumento dos cursos de pós-graduação, e também da profissionalização. Havia uma demanda por parte dos profissionais que atuam nesses órgãos públicos, que a ABA teve um imenso papel, um papel de extrema importância no passado, nas gestões anteriores, para negociar a própria abertura de concursos. Neste momento, eles tinham outra demanda, que era participar da ABA mais intensamente, que já tinha havido uma flexibilização em Porto Seguro, e nós mudamos novamente o estatuto em Belém, né, para permitir que outras pessoas pudessem se tornar associados da ABA, inclusive estudantes de graduação. Não é? Isso foi muito interessante. Do ponto de vista da internacionalização, o papel de Gustavo tem sido muito importante, não apenas para a fundação, a participação da fundação da WCA, que ouviremos não é amanhã, não, é quinta-feira à tarde, não é, o nosso fórum, com a participação do próprio presidente atual da WCA, mas uma participação muito intensa em eventos internacionais e na WCA, não é, que hoje o trabalho dele, de fato, é reconhecido por quem faz parte da WCA, que são 40 associados no momento. Aliás, passou de 40 recentemente, com mais 2 ou 3 associados. Mais de 40 associados, iniciada em Recife, completa 10 anos exatamente agora, não é, que a WCA foi iniciada. Um outro problema ético que nos surgiu, que foi muito dei na época, o filme, Padilha, o diretor do Tropas de Elite, não é? Também dirigiu um filme sobre as denúncias contra Chagnon e Lizou com relação aos Yanomami, né? Manipulação dos Yanomami, abuso sexual, abuso, não é, de vários tipos contra os Yanomami. E isto era imputado aos antropólogos, não a eles, mas aos antropólogos. O filme foi lançado exatamente no momento da questão Veja. Não é? E isso se tornou uma grande discussão que acabou tendo uma mesa, um fórum, uma discussão muito interessante, Bela também participou, na Austrália, não é, sobre ética, sendo o foco exatamente este filme, e nossa presença lá era, sobretudo, para dizer, bem, em nenhum momento qualquer antropólogo brasileiro é mencionado. Não é? A responsabilidade é toda de fora. Na época, eu, inclusive, pedi a Rubem que visse o filme, que passasse toda a documentação que ele levou para a AAA, não é, discutiu tudo mais, exatamente para poder levar uma posição
de associação, não é, com relação à questão Chagnon, que, de fato, não aconteceu no Brasil. Toda acusação é com relação à manipulação na Venezuela. Enfim, o que nós tentamos, fundamentalmente, foi manter uma coisa que eu considero muito importante, que é a respeitabilidade da aba. Mais uma vez, isso se manifestou exceto com a FUNAI, não é? Nós pedíamos audiência a ministros, pedimos audiências várias, fomos sempre acatados, não é? Atendidos, tudo mais. Não com o presidente da FUNAI, que é antropólogo, na época, não nos deu uma audiência para tratar de questões indígenas muito importantes. Protelou e nunca marcou uma audiência, não é? E nós tivemos uma oportunidade muito interessante, que eu convidei o professor Roque e Alfredo Wagner, que foi exatamente 2 dos nossos antropólogos foram convidados para a CGE, Gabinete de Segurança Institucional, não é? Coordenação Institucional, para discutir questões de laudos antropológicos. E, de fato, eles tinham muitas acusações contra os antropólogos e a qualidade dos laudos, o que foi perfeitamente, não é, discutido. Foi muito interessante a posição de Eliane Dwyer e Yuka, não é? Foram ambas conosco. O professor Roque Laraia, extremamente respeitado pelas pessoas. CGE, vocês sabem, é constituído fundamentalmente por militares, não é? E, por fim, a CGE nos fazia uma proposta que realmente era muito perigosa. Queria fazer um convênio com a aba para avaliar os laudos. E me propôs isso, mandou várias vezes, vários ofícios, por mais que eu dissesse que não nos interessava, e telefonemas, tal, não é? Queriam marcar outra reunião para poder discutir. A aba fazer consultoria para a CGE, coisa que nós recusamos, que não achamos adequado. Então, enfim, essa respeitabilidade da aba que eu acho que é fundamental. Sabe se posicionar, sempre se posicionou corretamente em favor daqueles que acham que precisam mais da sua, não é, enfim, do seu conhecimento, da sua proteção em algum aspecto, não é? Muito obrigado. Passei uns 2 minutos. Porque as tantas, vocês foram prejudicados em termos de tempo, mas eu acho que tem formas de compensar, porque, bom, toda essa sessão as 2 sessões foram videogravadas, e será interessante, talvez, fazer transcrições e depois cada um de vocês completarem os textos, e eu acho que merece realmente, além da memória online, se conseguirmos editá-lo, mas também uma publicação, não é? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu aprendi, foi uma aula, realmente, de história da aba, e interessante ver as continuidades. E eu acho que também... Está gravando, Otávio. Eu só queria fazer uma nota de pé de página para dizer que a minha gestão como vice-presidente da SBPC coincidiu parcialmente com a gestão do Caroso e com a gestão da Bela. E eu, na SBPC, eu sempre fiz uma campanha muito grande no sentido da incorporação dos cientistas sociais na SBPC e nas discussões sobre política científica. E eu encontrei muita receptividade da parte tanto do Caroso quanto da parte da Bela, de tal maneira que eu acho que a aba realmente é muito reconhecida hoje pela SBPC, e eu diria que, das associações de cientistas sociais, é a mais reconhecida e a mais presente na vida da SBPC. Eu acho isso muito importante. Eu acho que esse foi um aspecto que, curiosamente, não foi mencionado aqui, que são as discussões sobre política científica e o papel da aba. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso e para a necessidade de que as próximas gestões deem cada vez mais importância a isso, que eu acho que realmente é muito importante para nós. Já que eu tinha anotado aqui para falar exatamente da cooperação que houve na época com a SBPC via Otávio. Otávio me mobilizou, me tirou vamos lá, inclusive numa reunião em que, numa audiência do presidente Lula em São Paulo, não é, que a aba teve espaço, eu pude falar sobre as questões que, naquele momento, eram muito importantes, questões quilombolas, e foi interessante, feminismo, não é? A questão das mulheres, as mulheres cientistas. Eu falei sobre uma sala cheia de homens, em sua maioria, e as mulheres levantaram, aplaudindo, que estavam sendo lembradas, não é?
Então, isso foi muito importante. Essa cooperação com o Otávio foi assim, fundamental, inclusive com relação à CNPq, e nós passamos a articular as outras associações. Criamos uma rede com as outras associações, fomos convidados para discutir com as outras e tudo isso. Né? Obrigado, Bela. Desculpe essa...